Se você já assistiu Yu Yu Hakusho, existe uma grande chance de que uma imagem venha à sua mente quando se fala em torneio. Uma arena gigantesca, gritos da plateia, demônios de todas as formas possíveis e 4 lutadores enfrentando o inferno de frente. Mas afinal, o que torna o Torneio das Trevas tão especial? Por que ele é lembrado com respeito mesmo décadas depois? E por que tantos fãs o consideram o melhor torneio de todos os animes? Hoje nós vamos mergulhar nesse arco lendário para tentar entender o porquê o Torneio das Trevas não é apenas bom, ele é insuperável. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no começo do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve aqui no canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão de hypar estiver aparecendo pra você, clica nele aí que me ajuda pra caramba. E dito isso, vamos ao vídeo. O Torneio das Trevas não é apenas um arco de batalhas. Ele é para muitos fãs o ponto máximo dos animes shounen. Um modelo tão bem construído que até hoje serve de referência, mesmo quando outras obras tentam superá-lo. E hoje eu quero trazer alguns motivos que fazem esse torneio ser o melhor torneio dos animes, começando com o Torneio das Trevas não é um torneio comum. E antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar algo muito claro. O Torneio das Trevas não foi feito para ser justo. Diferente de muitos torneios de outros animes que existem para testar força ou promover honra, o Torneio das Trevas nasce de algo muito mais cruel: entretenimento sádico. Ele é organizado primeiro por demônios que, na fala do próprio Toguro, buscam apenas sangue e prazer, e segundo, por empresários ricos e poderosos que veem nos competidores apenas peças descartáveis. A regra é simples: vença ou morra. É claro que existem aqueles que os protagonistas deixam viver por misericórdia, mas isso é apenas bondade deles, já que a regra diz que o perdedor deve morrer. Nós vemos isso de forma recorrente quando os perdedores dizem que foram derrotados e que devem ser mortos, mas são poupados pelos protagonistas. No Torneio das Trevas também não existe poder da amizade salvando todo mundo. Desde o início, o arco deixa muito claro que ninguém está seguro, e isso muda completamente a sensação do espectador. Isso fica claro já na primeira luta, onde o Kuwabara é derrotado pelo Linko, um dos membros do time Loco Yukai. Cada luta carrega um peso real. A presença de consequências graves faz com que o torneio gere expectativas genuínas em quem está aqui do outro lado da tela. O risco é real e isso muda tudo. Um dos maiores problemas dos torneios é que muitas vezes o público já sabe que o protagonista vai sobreviver, mas no Torneio das Trevas isso simplesmente não é uma garantia. Personagens morrem, sofrem mutilações, vemos personagens ter braços amputados e cabeças destruídas. Alguns são derrotados de forma humilhante, outros vencem, mas quebrados por dentro. Aqui, o Togashi não tem medo de mostrar que força tem um preço. O Yusuke sente dor, tanto física quanto emocional. O Kuwabara sangra, por um momento ele chega até a morrer. O Riei ultrapassa seus limites de forma quase suicida. O Kurama toma decisões frias que beiram algo monstruoso. E a vida de Genkai, na verdade, o fim dela pelas mãos do Toguro, traz nesse arco do torneio uma carga dramática não só para o Yusuke, que vê nessa morte o inconveniente recurso para aumentar seus poderes, quanto para o Kuwabara, que também, através dessa morte, adquire poder suficiente para derrotar um dos irmãos Toguro. O torneio não é só físico, ele é psicológico. Cada luta conta uma história. Um outro erro comum em torneios de animes é transformar as lutas em apenas trocas de golpes. No Torneio das Trevas, cada combate é uma narrativa completa. Não é só quem bate mais forte, é sobre quem é aquele personagem, o que ele carrega, o que ele perdeu e até onde ele está disposto a ir. Todo o time do Dr. Ishigaki tem sua história revelada em paralelo às lutas contra o time Urameshi e está envolta em uma narrativa muito emocional, fechando com os integrantes do time chorando lágrimas de sangue e pedindo para o time Urameshi os matar. Eles estavam sofrendo e lutando contra sua vontade. Até o Linko tem a sua história de vida pregressa revelada. E claro, os grandes exemplos envolvendo os protagonistas. Kuwabara vs Rissho. Essa luta não é sobre técnica, é sobre honra, perseverança e orgulho. Kuwabara não é o mais forte, nunca foi, mas ele luta como alguém que se recusa a cair, e é isso que o torna inesquecível. Rissho era implacável, e sua filosofia de vida era vencer a qualquer custo, utilizando de métodos baixos para alcançar a vitória. Mesmo assim, ele perde para o Kuwabara, demonstrando uma evolução absurda daquele que é tirado por muitos como o mais fraco do time Urameshi. E isso pode até ser verdade, mas como o Riei diz, em matéria de persistência, ninguém supera o Kuwabara. Kurama versus Karazu. Nessa luta, o combate vira um jogo de xadrez mortal. Inteligência contra crueldade, autocontrole contra sadismo. Nessa luta, vemos mais uma vez a transformação de Kurama Yoko, assim como vemos o Karazu também sem máscara, inalando toda a energia ao seu redor. Seus cabelos ficam loiros, indicando que ele atingiu o ápice de seu poder. E convenhamos, lutas que têm transformações são sempre bem empolgantes. Mas o Kurama não vence por se transformar. Afinal, o modo Yoko se vai antes dele conseguir derrotar o Karazu. O Kurama não vence por força bruta, ele vence
vence por planejamento e por aceitar que às vezes é preciso ser mais frio do que o inimigo. E aqui, as aspas que eu utilizei em vencer é porque o Kurama venceu a luta, mas não venceu a rodada do torneio. Ele perdeu na contagem enquanto estava caído. E aqui é menos um ponto pro time Uramesh. Sim, ironicamente, o Kurama matou o cara azul, mas perdeu a rodada. Riei versus Bui. Essa luta é sobre identidade e sacrifício. Riei literalmente coloca sua vida em risco para provar algo, não para os outros, mas para si mesmo. Cada chama do Dragão das Trevas tem um custo e ele aceita pagar. E o anime não esquece que o braço do Riei ficou prejudicado, tá? Ao longo do arco é mostrado ele treinando, tentando resolver, tendo dificuldades nas lutas seguintes por conta do braço e por aí vai. E esses são apenas alguns dos exemplos de backgrounds abordados na narrativa do Torneio das Trevas. Essas histórias não são contadas de uma forma cansativa. Elas não te deixam fadigados como em outros torneios de animes. Elas agregam valor à narrativa e deixam o espectador vidrado a cada cena que passa. Toguro, o maior vilão de torneios já criado. E não dá pra falar de Torneio das Trevas sem falar dele, Toguro mais jovem. Ele não é apenas forte, não é apenas intimidador, ele é uma presença esmagadora. Desde sua primeira aparição, Toguro já estabelece algo raro. Ele parece ser invencível. O Yusuke já o havia enfrentado no arco anterior ao do Torneio das Trevas, e por mais que o vilão tivesse escondido seu verdadeiro poder, ele já parecia forte o suficiente para colocar medo em todos os protagonistas. Quando ele aparece vivo e convoca o Uramesh para um torneio e revela que não tinha usado seu poder total, a expectativa no vilão e no torneio muda totalmente de nível. E aqui não é como os animes mais recentes, que criam expectativas em vilões ou em personagens de forma geral, e depois os autores não conseguem suprir essas expectativas. Tudo que Toguro mostra dali em diante o coloca em uma prateleira prestigiada entre os maiores vilões dos animes. Enquanto outros vilões se transformam, gritam ou fazem discursos longos, Toguro fala pouco. Mas quando fala, cada palavra pesa. Ele não luta por diversão, embora algumas pessoas acreditem que sim. Ele luta por um propósito. Distorcido, mas ainda é um propósito. Isso cria um contraste perfeito com o Yusuke. Toguro não tem altos e baixos. A expectativa no personagem é sempre suprida e vai seguindo uma crescente absurda. Primeiro, ele é um vilão poderoso com uma aura respeitada. Depois, ele se torna o grande alvo do time Uramesh no Torneio das Trevas. Logo em seguida, é revelado para o Yusuke que ele era um antigo companheiro da Genkai, que abandonou sua humanidade para conseguir ser jovem eternamente e assim continuar se tornando mais forte. Com todo esse background, a vontade que nós temos de ver o confronto final vai sendo alimentada a cada episódio. O torneio inteiro é, na verdade, uma preparação para esse confronto. E quando ele acontece, nós somos presenteados com um show de ambas as partes, tanto do Yusuke quanto do Toguro. O Toguro parece instigar o potencial do YouTube. O Toguro parece instigar o potencial do Yusuke. E eu não quero falar muito aqui sobre essa luta, porque eu pretendo fazer um vídeo exclusivamente sobre ela. Mas é com certeza um confronto muito empolgante, onde no fim nós descobrimos que o Toguro, na verdade, queria realmente ser derrotado. Talvez houvesse um arrependimento por ter deixado de ser humano para seguir um sonho tão ousado, contrariando as pessoas que o amavam. Toguro queria encontrar um adversário realmente forte, que fosse capaz de matá-lo. E ele viu em Yusuke essa pessoa desde o primeiro confronto que tiveram. O crescimento dos personagens é orgânico. Outro ponto que eleva o Torneio das Trevas acima de outros torneios dos animes é como o poder evolui. Aqui, ninguém fica mais forte do nada. Cada aumento de poder vem com dor, treinamento, perda ou trauma. O Yusuke não cresce apenas fisicamente, ele cresce emocionalmente, espiritualmente. Ele começa como um delinquente inconsequente e termina o torneio como alguém que entende o peso das suas escolhas. Além de ter se tornado muito mais poderoso com a doutrina suprema da Genkai. O tom adulto antes de virar moda. Hoje em dia, muitos animes apostam em violência, mortes e temas sombrios, mas Yu Yu Hakusho fez isso quando ainda não era comum. O Torneio das Trevas fala sobre vazio existencial, culpa, arrependimentos e escolhas irreversíveis. A obra não poupa sangue, membros mutilados, mas também não poupa momentos emocionantes, arcos de arrependimento e escolhas que não podem ser desfeitas. Talvez o Sakio, por exemplo, quisesse ficar com a Chizuru no final, mas ele fez uma escolha e teve que arcar com as consequências dela. Resumo da ópera. Se eu tivesse que falar em uma frase o porquê que o Torneio das Trevas é o melhor torneio dos animes, eu diria que ele é o melhor porque é um arco de torneio que tem início, meio e fim. E você já parou pra pensar que a grande maioria das outras obras que abordam torneio nunca concluem o torneio em si? A Guerra Galáctica em Cavaleiros do Zodíaco é interrompida pelo Ikki. O Exame Chunin em Naruto é interrompido pela invasão do Orochimaru. O torneio de Dragon Ball Z na saga Cell não é interrompido, mas do meio pro fim aquilo deixa de ser um torneio. E depois, na saga seguinte, a saga Buu, o torneio também é interrompido por Spokpovich e Yamo, os dois lutadores
caçadores ali enviados pelo mago Babidi. Em Yu Yu Hakusho, simplesmente nada interrompe o Torneio das Trevas. Ele começa e vai escalonando até o confronto final, que é um combate emocionante, caloroso e que demonstra o crescimento absurdo que o torneio deu ao protagonista. O Torneio das Trevas é o melhor torneio dos animes porque ele não trata as batalhas como espetáculos vazios. Talvez seja por isso que, depois de tantos anos, quando se fala em o melhor torneio dos animes, o nome Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho ainda apareça no topo da lista. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O Torneio das Trevas é o melhor torneio dos animes pra você? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários e vai ser demais trocar essa ideia com você. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo pra engajar o nosso trabalho, e se essa for a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve aqui no canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão de hypar estiver aparecendo aí pra você, clica nele que me ajuda pra caramba. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo aí na tela outras opções pra você clicar e ficar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.